Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos concluir o assunto sobre assimilação de nutrientes minerais. Bom, eu comentei na aula passada sobre o processo de formação, dos nódulos, aliás, sobre o processo de organização dos nódulos. Então deixa eu mostrar aqui como é que eles vão sendo formados, tá? De início, a gente é preciso entender que as plantas são quem controlam esse processo de infecção e formação do nódulo, tá? Então, plantas, qualquer que sejam daquelas que formam associação com nódulos, se elas estão em solos com concentrações adequadas de nitrogênio, elas não vão permitir a formação do nódulo. Por quê? Porque nesse processo de simbiose, a planta fornece açúcares e em troca ela recebe nitrogênio já assimilado pelas bactérias. Então isso, na maioria dos ecossistemas, é muito mais vantajoso para a planta fornecer açúcar em troca desse nitrogênio. Só que se o solo já possui nitrogênio suficiente para que a planta absorva e realize seus processos metabólicos, então não precisa de fornecer açúcares, ok? Então, como é a planta que controla o processo ele é complexo, né? Não é completamente entendido, mas de início as raízes liberam sinais químicos no solo que atraem risóbios. Risóbios formar o podem assimilar nitrogênio atmosférico em vida livre ou em associação simbiótica, tá? Então eles podem viver sem formar essa simbiose com plantas. Se eles puderem formar é melhor, né? Porque isso vai trazer vantagem para os dois indivíduos. Então risóbios que têm vida livre no solo, ao serem atraídos por sinais químicos de plantas, eles começam a fazer uma troca aqui de sinais. Então normalmente os risóbios induzem o crescimento de uma célula de pelo radicular da raiz, não no formato completamente alongado, ela começa a crescer de forma curvada. Então são sinais químicos liberados pelos próprios risóbios que é, controlam esse processo. E daí, né, quando essa célula de pelo radicular cresce e forma essa estrutura curvada, diversos risóbios passam a crescer nessa região aqui, nessa região mais protegida. Então daí a planta induz uma degradação da sua parede celular até que ocorra uma união da membrana da célula com permitindo a entrada dos risóbios aqui. Então aí e daí vai formando um canal para a entrada dos risóbios até a região mais interna desse pelo radicular. Esse canal é formado através de vesículas que vão saindo do complexo de Golgi da própria planta. Então é a planta que vai gastando energia e vai gastando componentes estruturais para a formação desse canal, que aí daí os risóbios que estavam aqui nessa cavidade passam a migrar em direção à parte mais interna da raiz, tá? Tudo isso aqui são células da raiz. Por sua vez, a própria região mais interna da raiz começa a produzir em um determinado local desdiferenciação de células. Isso tudo é controlado, esses sinais aí são controlados pelos próprios risóbios, então eles são eles que mandam a mensagem: olha, comece a diferenciar, comece a produzir divisão celular, porque nesse local aqui vai haver a formação de um nódulo. Então aí, ao mesmo tempo que vão ocorrendo essas divisões celulares, o canal ele chega até a extremidade dessa célula do pelo radicular, libera os risóbios no apoplasto, né, ou seja, na região das paredes celulares aqui, e depois começam a formar outros canais, né, que na verdade ligam o que já estava formado com o que vai se formando entre diversas células. Então vai ocorrendo, ao mesmo tempo que vão ocorrendo divisões celulares, vão ocorrendo esses processos de ramificação aqui, e daí, né, toda a estrutura do nódulo vai se formar, mantendo depois essas vesículas aqui contendo risóbios, que são chamados de bacterióides. Então esse processo de divisão celular e de
ramificação da infecção aqui bacteriana, ele continua até o nódulo estar completamente formado. Quando ele está completamente formado, o processo para e essas vesículas aqui, que se tornam uma nova organela celular, elas passam a formar o processo de simbiose, né? Então daí é que vai começar a haver a troca entre açúcares que vão chegar, que vão ser transferidos das plantas para as bactérias, e ao mesmo tempo as bactérias vão estar assimilando o N2 atmosférico, né, o gás nitrogênio, e produzindo amônio, né, até e liberando isso daí depois para que a planta possa utilizar no seu próprio metabolismo, tá? Então daí completa, digamos assim, o processo de formação dos nódulos, né, que eu mostrei na aula anterior as estruturas dos nódulos. Então, como eu comentei, esse processo ele envolve trocas de sinais químicos, é um processo que não está completamente entendido, mas se sabe que, por exemplo, os rizóbios eles produzem esses fatores aqui, chamados de fatores NOD ou fatores de nodulação, que variam, tá? E muitas vezes esses fatores é os que fazem com que apenas algumas espécies de planta interagem com apenas algumas espécies de rizóbio, né? Ou seja, tem uma restrição na interação. Não se a gente pegar, por exemplo, a soja, ela não vai interagir, ela não vai permitir a formação de nódulos com todas as espécies de rizóbio, né? Normalmente tem algumas poucas que conseguem interagir e formar nódulos. Por quê? Porque são esses fatores que ajudam, entre outras coisas, no reconhecimento da especificidade entre espécie vegetal e espécie de rizóbio. Além disso, esses fatores eles são importantes para a sinalização da simbiose, né, mostrando a planta libera o sinal no solo, os rizóbios começam a produzir fatores NOD que diz, olha, cheguei, estou aqui, vamos começar a produzir a célula de pelo radicular com curvatura para que eu possa começar a multiplicar ali e iniciar o processo de infecção, né? Então toda uma troca de sinal bem complexa. Além disso, né, e é isso que faz com que o próprio crescimento do pelo radicular adquira aquele formato curvado. É isso que induz a degradação da parede celular da própria planta para facilitar a infecção dos rizóbios. E é o que induz também, esses fatores NOD também induzem as divisões celulares para a divisão e a morfogênese do nódulo. Então, tanto o processo de divisão muito intensa quanto o processo de formação do nódulo em si são controlados pelos rizóbios. Mas é claro, são células vegetais que estão se dividindo e que estão adquirindo aquele formato específico do nódulo, né? Quando a gente... Deixa eu só mostrar aqui mais uma vez, né, os nódulos. Então aqui a gente tem dois tipos de nódulos que formam-se em plantas. Daqui a pouco eu comento um pouco quais as diferenças entre eles, mas esses nódulos aqui são formados por células vegetais que se dividem, que vão formando toda essa estrutura aqui, e que, é claro, no seu interior existem os rizóides, né, que são essas estruturas aqui, né, essas vesículas aqui dos rizóbios, que é como eu comentei, acabam se tornando uma nova organela dentro dos nódulos. Tá? Então esse processo aqui de divisão e morfogênese também é controlado pelos fatores NOD. Bom, isso daqui é um esquema mostrando a enzima nitrogenase. Tá? Então é a nitrogenase quem faz essa função extremamente difícil de quebrar o gás N2 para que ele possa ser assimilado pela planta, né? Como eu comentei, o gás N2, que é substrato dessa enzima, ele é extremamente estável, é extremamente difícil de ser quebrado. Ele basicamente envolve uma ligação covalente, aliás, 3 ligações covalentes entre átomos de nitrogênio, ou seja, é extremamente estável e, consequentemente, extremamente difícil de ser quebrada. Por isso que envolve muito gasto de energia nesse processo. Então observem gastos de, por exemplo, ferridoxina reduzida, tá? Então precisa de doação de elétrons, precisa de muito gasto de ATP no processo,
Então 16 moléculas de ATP utilizadas para a quebra de apenas uma molécula de N2 para produzir amônia, que depois pode ser utilizado em outros processos de síntese. Isso aqui é um detalhe da estrutura, né, do complexo enzimático, que na verdade não é uma enzima, isso é um complexo de diversas proteínas formando esse complexo enzimático, mostrando como é que ocorrem os processos de troca de elétrons e de troca de energia, até que isso chegue na molécula do N2, para que ela possa ser reduzida, né, ou seja, receba elétrons para o NH3, que é amônia. E daí o processo continua, né, na assimilação. Tá? Então isso na natureza, né, apenas a nitrogenase em quem faz esse processo de quebra do gás N2. Ela está presente, como eu comentei na aula anterior, em alguns organismos de vida livre, e entre eles, né, existem os risóbios, que são aqueles que podem, risóbios e outros exemplos, né, que eu comentei na aula passada, inclusive algumas bactérias que formam simbiose com gramíneas, né, e algumas outras espécies de plantas. Então são apenas esses organismos que conseguem fazer a quebra da molécula do gás N2. Tá? A nitrogenase ela catalisa, além da quebra do N2, formando amônia, né, que é o principal efeito, digamos assim, de significância biológica. Ela catalisa diversas outras reações, né? Algumas delas não existem em condições naturais em plantas ou até em bactérias de vida livre, mas elas podem ser utilizadas, por exemplo, para a medição da atividade dessa enzima em laboratório, né? Então, como aqui a redução do acetileno, isso aqui não existe em condições naturais, mas às vezes ensaios de laboratório utilizam esse reagente para medir a atividade da enzima, né? Acaba sendo mais fácil fazer isso em laboratório. E assim como outras reações que não são tão comuns em plantas. Algumas espécies de plantas elas fazem isso daqui, tá? Essa reação da produção do gás H2, aliás. Então é a própria nitrogenase que faz isso. Ela não é tão específica apenas para N2. Ela pode reagir com íons H+, produzindo o H2, que depois vai ter que ser quebrado, né, para evitar perda de energia. Tá? Mas de significância biológica mesmo, o que ocorre naturalmente e também em maior frequência é a quebra do gás N2 para amônia, que depois pode seguir o processo de assimilação, que até eu já comentei na aula anterior. Bom, então existem basicamente dois grupos de risóbio, ou dois tipos de risóbio básico, né, que existem e que formam simbiose com alguns grupos de plantas, né? Pelo menos pode ser que com o tempo se descubram mais tipos, né? Mas esses daqui são os mais estudados e que já são mais ou menos compreendidos como é que eles se formam e qual que é a sua estrutura e consequentemente a sua função também. Então, por exemplo, tem um grupo que tem crescimento indeterminado, que ele não forma uma estrutura cilíndrica, ele forma uma estrutura mais ou menos oval, que é esse que existe nas espécies de ervilha, alfafa e algumas outras. Esse tipo aqui, ele é dito que tem crescimento indeterminado pelo seguinte: quando os bacterióides começam a crescer no interior da raiz, eles formam como se fosse uma célula meristemática ali. Até vocês provavelmente viram o que é uma célula meristemática em anatomia vegetal. Mas o que é? É uma célula que é indiferenciada e que continua se dividindo. Então, como essas células continuam se dividindo, o nódulo continua aumentando de tamanho com o tempo, e aí ele vai formando essa estrutura mais oval. O de crescimento determinado, ele cresce, se forma e paralisa o seu crescimento. Então, por isso que ele adquire essa estrutura esférica. Mas os processos biológicos que eles realizam são muito idênticos. Então, esse tipo de crescimento indeterminado ele é mais comum em plantas de clima temperado, enquanto que o esférico predomina nas regiões de clima tropical, né? O formato eu já comentei aqui. Então, isso está ligado ao crescimento do meristema de crescimento indeterminado, enquanto que no do crescimento determinado não existe isso, tá? Então ele se forma, todas as células se diferenciam
não continuam havendo células indiferenciadas, né? Então por isso que paralisa ali o crescimento. Ocorre uma diferença também entre os sinais químicos liberados pelas plantas. No nódulo de crescimento indeterminado, o sinal químico que a planta libera no solo para chamar, ou seja, atrair os rizóbios, normalmente são flavonas ou flavonoides, tá? Esses compostos aqui que predominam aqui nas plantas. E no caso de plantas de crescimento de nódulos com crescimento determinado, são principalmente isoflavonas, né? Mas basicamente são sinais químicos que a planta libera para atrair os rizóbios. Inclusive, esses sinais químicos aqui eles variam de acordo com a nutrição da planta. Se ela está bem nutrida de nitrogênio, como eu falei, né? Se o solo está bom, então ela pode liberar alguns desses compostos, mas não com muita intensidade. Mas por sua vez, se a planta necessita de muito nitrogênio e o solo não está fornecendo de forma adequada, aí a quantidade desses compostos que atraem os rizóbios, eles começam a ser produzidos com muita intensidade. Consequentemente, eles se medir, né, a concentração deles no solo, eles vão estar em uma concentração bem maior. E tem uma diferença também entre a forma de nitrogênio após ser assimilada, como ela é transportada pelas plantas. No tipo de crescimento indeterminado se transporta principalmente amidas, entre elas alguns aminoácidos, né, que são do grupo das amidas, e no caso de plantas com nódulo de crescimento determinado existe, né, a produção de ureídeos. Tá? E basicamente não tem muita diferença de importância ecológica para plantas, são apenas formas em que elas encontram de inserir os compostos após serem assimilados pelos nódulos em compostos contendo carbono, ou seja, em compostos orgânicos, para daí ser transportado para outras partes da planta e serem utilizados de acordo com a necessidade, né? De acordo com a necessidade metabólica ou energética da planta. Bom, passando agora para a assimilação de enxofre, né? O nitrogênio é a parte mais estudada, mas os outros elementos minerais, é claro que são importantes também. Então, o enxofre ele é absorvido do solo na forma de sulfato, que é essa forma química aqui, através de um simporte que aproveita o gradiente de íons H+ do solo para absorver. Tá? A gente já viu isso lá em transporte de solutos, né, na primeira parte da disciplina. O enxofre ele é extremamente importante para o metabolismo vegetal, porque assim como o nitrogênio, ele forma diversos estados estáveis de oxidação, então diversas reações enzimáticas, diversas reações também de oxirredução funcionam através de proteínas ou alguns outros fatores, né, como coenzimas que possuem enxofre na sua estrutura. Então, por exemplo, o enxofre está presente em 2 aminoácidos, né, que formam proteínas, assim como outros também, mas dos que formam proteínas existe a metionina e a cisteína. Eles formam as pontes de sulfeto, que são importantes para a regulação da ativação e desativação de diversas enzimas. Entre elas, quando eu comentei sobre regulação na fotossíntese, né, da luz, então aqueles processos de regulação pelo sistema ferridoxina, tiorredoxina, podem voltar lá e vocês observam que envolviam redução ou oxidação de grupos contendo enxofre. Tá? Então, diversos, não só aquelas da fotossíntese, né, do ciclo de Calvin-Benson, mas diversos outros processos são regulados através da redução ou da oxidação de grupos contendo enxofre. É exatamente porque eles podem ter estados de oxidação diferentes e ainda assim manterem-se estáveis. Diversos grupos de ferro-enxofre utilizados durante o processos de transporte de elétrons, tanto em cloroplastos quanto em mitocôndrias, envolvem também enxofre, tá? Exatamente por causa dessa capacidade de sofrer oxidação e se manter estável. E daí ciclos catalíticos de enzimas e coenzimas também, como eu comentei. E também ele está presente em diversos metabólitos secundários. O que são metabólitos secundários? São compostos que normalmente não fazem parte do metabolismo normal da célula, né, do metabolismo energético, ou no caso de plantas de biossíntese de diversas estruturas,
mas são compostos normalmente utilizados na defesa contra patógenos, contra danos ambientais, tá? Então todos esses metabólitos de defesa ou de proteção, eles são chamados de metabólitos secundários. Então diversos deles possuem o enxofre na sua estrutura. O enxofre ele começa, né, a ser assimilado depois que o sulfato é absorvido. Ele passa a ser assimilado, né, ou seja, a ser incorporado em compostos orgânicos em duas formas, né, em dois processos diferentes. O mais comum é esse que eu vou iniciar aqui, tá? Que vai desde o sulfato que foi absorvido aqui em direção à direita. Então, o sulfato absorvido ele interage com ATP, aí forma essa molécula aqui chamada de APS, tá? Que é a adenosina 5' fosfosulfato, porque dois grupos do ATP saem, tá mostrando aqui ele saindo, né? Dois fosfato inorgânico saindo aqui, ou pirofosfato inorgânico, né? Que tem dois grupos fosfato aqui, e daí o sulfato que veio dali ele se liga a um dos fosfatos. Tá? Então é como se fosse a molécula de ATP contendo, sai dois fosfatos e liga-se um sulfato aqui, e depois esse processo continua por uma enzima que é sulfotransferase, ou seja, que transfere o grupo sulfato para uma outra molécula aqui, e no final vai haver a produção de sulfito, né? Então o sulfato que iniciou ele é reduzido até sulfito, que depois é reduzido novamente até sulfeto. Então observem que ocorre gasto de energia redutora aqui, que vem da ferridoxina. E existe também gasto de energia que vem da glutationa reduzida. Tá aqui, né, em duas etapas desse processo. Então o sulfeto depois ele vai se ligar a aminoácidos que vão sendo produzidos a partir da serina. Tá? Então tem esse processo intermediário aqui, e por sua vez no final o sulfeto ele é adicionado a esse intermediário aqui de acetilserina, produzindo cisteína, que é o primeiro aminoácido contendo enxofre. E a partir da cisteína pode ocorrer, de acordo com a necessidade da planta, a produção da metionina. E daí, né, a gente tem a formação dos dois aminoácidos contendo enxofre. Existe uma outra rota, né, que depende da necessidade das plantas, né, plantas como seres autotróficos precisam produzir tudo do zero, que é a que envolve essa seta aqui para cima, tá? Então ocorreu a combinação aqui com a molécula de ATP, ocorreu a produção do APS, depois ocorre novamente uma reação com o ATP, só que aqui o ATP não vai fazer parte da molécula, ele vai apenas doar um grupo fosfato que vai ficar aqui na parte de baixo, tá, da molécula. Vocês estão vendo ele aqui, e aí ele produz esse composto aqui que é o 3-fosfoadenosina 5' fosfosulfato, também conhecido como PAPS, tá? E daí o PAPS ele pode doar esse grupo esse grupo sulfato aqui para diversas moléculas, entre elas metabólitos secundários de defesa, que eu acabei de comentar no slide anterior, né? Vão ser diversos, compostos, açúcares contendo enxofre, alguns outros aminoácidos contendo enxofre que não são aqueles que formam proteínas, tá? E diversas outras moléculas importantes para o metabolismo de plantas. Então essa molécula aqui, digamos assim, ela está pronta para doar esse grupo sulfato para diversas outras moléculas. Então daí, né, a gente tem a incorporação do sulfato que foi absorvido no solo a aminoácidos que vão fazer parte de proteínas, ou a diversas outras moléculas, como seria essa ramificação aqui para cima, né, da sequência. Bom, fosfato, tá? O processo de assimilação de fósforo ele é bem simples, tá? Basicamente a gente já viu todo esse processo aqui, só que eu não comentei que ele era um processo de assimilação de fósforo. Mas como é que o processo se inicia? Né? Basicamente o fósforo é absorvido dos solos na forma de fosfato. O fosfato é isso daqui, tá? HPO4 2-,
Então ele é absorvido também através de um simporte, assim como o sulfato era absorvido através de um simporte, aproveitando o gradiente de íons H+, né, produzidos ali na membrana através das ATPases. Mais uma vez lembrando, a gente já viu tudo isso na primeira parte da disciplina, quando eu comentei sobre transporte de solutos. E daí, isso daqui basicamente é o fosfato inorgânico que a gente já viu em diversas reações, tá? Quando eu botava ali naqueles esquemas PI, o PI é o fosfato que foi absorvido. Então isso daqui é o PI, é o fosfato inorgânico. Como é que o fosfato inorgânico se incorpora a solutos orgânicos? Então basicamente o processo se inicia quando as ATP sintases ou então quando ocorre fosforilação a nível de substrato. Então a gente já viu o processo de incorporação de fosfato inorgânico durante a cadeia de transporte de elétrons da fotossíntese, né, que ocorre lá nas membranas dos cloroplastos. Então lembram lá da ATP sintase dos cloroplastos? O que é que ela fazia? Combinava ADP mais fosfato inorgânico, ou seja, PI, e formava ATP. Ou então, no caso de mitocôndrias também é a mesma coisa, tá? A ATP sintase da mitocôndria aproveita o gradiente de íons H+ lá também, né, entre as membranas para produzir ATP, né, combinar ADP e PI e produzir ATP, tá? Então todo esse processo daqui de formação de ATP a gente já viu lá. Inclusive essas outras reações aqui, que são chamadas de fosforilação a nível de substrato, qualquer coisa vocês voltam, vocês vão ver que tem formação de ATP na glicólise. Então, como essa formação de ATP ela não envolve as ATP sintases, ela é chamada de fosforilação a nível de substrato, tanto na glicólise quanto no ciclo do ácido cítrico. Tá? Qualquer coisa vocês voltam lá nos slides ou na videoaula que vocês vão ver essas reações acontecendo. Então, basicamente, quando o fosfato inorgânico é incorporado na molécula de ATP, aí daí ela pode seguir para diversos caminhos. É claro que a ATP principalmente é utilizado como fonte de energia para diversas reações bioquímicas, mas o fosfato absorvido pelo ATP, aliás, o fosfato incorporado na molécula de ATP, ele pode ser utilizado, por exemplo, para a formação de açúcares fosfato. A gente viu diversos desses açúcares fosfato fazendo parte das reações de carboxilação da fotossíntese, de reações da glicólise, da rota das pentoses fosfatadas, tá? E por aí vai. Então todos eles envolvem, né, de alguma forma, a doação de grupos fosfatos para esses açúcares que são muito importantes durante o metabolismo vegetal. Esse fosfato aqui, que está no ATP, ele pode ser doado também para os fosfolipídios de membranas, de diversas membranas de compartimentos celulares, tá? Membrana plasmática, membrana de vacúolos, membrana de cloroplastos e mitocôndrias e por aí vai. Tá? Todas essas membranas vão ter os fosfolipídios de membrana e aquele grupo fosfato dos fosfolipídios de membrana vem do ATP. E é claro que vem do fosfato que foi absorvido do solo. Assim como nucleotídeos, tá, necessários para o NAD, o NADP, por exemplo, eles contêm fosfato, os nucleotídeos de ácidos nucleicos, né, que vão formar o material genético. Então, tudo isso daí vem, né, a partir do fósforo absorvido na forma de fosfato, que inicialmente, tá, é sempre esse processo inicial aqui que acontece. De início, o fosfato é incorporado para a molécula de ATP e daí depois ele vai ser utilizado para, quando não é utilizado para utilização energética, né? Claro que quando o ATP é utilizado apenas como energia, aí ele libera novamente o fosfato inorgânico, que pode ser utilizado novamente para incorporação em outras moléculas, né? Formação de outras moléculas de ATP. Ou então pode seguir, né, para diversos processos de síntese. Então daí é que a gente tem o processo de assimilação de fósforo, tá? Então ele é bem simples, né, de se entender. Diversos outros compostos cátions, né, contendo carga positiva, eles vão ser assimilados por ligações chamadas de ligações de valência coordenada, que é o que a gente tem aqui,
ou ligações de outro tipo que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? O que é uma ligação de valência coordenada? É quando um cátion, né, ou seja, um íon contendo carga positiva, como está mostrado aqui no caso do cobre, ele vai interagir com alguma molécula que não possui carga elétrica, mas que possuem elétrons não pareados. Então essas moléculas aqui elas doam elétrons para o cátion e aí consequentemente isso daqui anula a carga elétrica dele. Então forma uma ligação química forte entre eles, né? Então como o átomo não tem carga elétrica, ou a molécula aliás, tá? Não tem cargas elétricas, mas doa elétrons para que anule a carga elétrica do íon que estava solto, né, que estava livre ali na condição, pode ser absorvido normalmente, né, através de diversos processos. Aí esse processo aqui é chamado de ligação de valência coordenada, que é o que existe, por exemplo, na molécula de clorofila. Tá? Então o magnésio que se liga aqui, ele vai receber elétrons não pareados de dois átomos de nitrogênio, formando uma ligação química aqui bem forte, né, na região do anel porfírico da molécula de clorofila. Aqui a gente tem a formação da ligação do cobre com ácido tartárico, formando esse complexo aqui, né, contendo cobre e ácido tartárico. E aqui tem um exemplo de uma ligação de cálcio, né, que tem carga positiva com polissacarídeos da parede celular. Tá? Também a mesma coisa. Normalmente quando esse tipo de ligação de valência coordenada, ele se forma principalmente em compostos orgânicos contendo oxigênio e nitrogênio. Tá? São eles normalmente que doam elétrons não pareados para cátions, normalmente cátions de valência múltipla. Tá? Então aqui a gente tem cobre 2+, tem magnésio 2+, tem cálcio 2+ também. Tá? Então tem mais de uma valência positiva. Eles acabam interagindo bem formando esses tipos de ligações aqui. E aí existe um outro tipo de ligação que é chamada de simplesmente interação eletrostática ou ligação eletrostática, que é quando a própria molécula orgânica ela já possui carga positiva. Então, por exemplo, às vezes o ácido málico, dependendo do pH da célula, né, ou do meio em que ele está presente, da organela, né, em qualquer local que ele vai estar presente, ele perde íons H+, tá? Então nesse caso aqui o pH do ambiente, né, ou do meio em que ele está presente, está um pouco mais alcalino, daí ele perde íons H+ para esse meio, né? Forma então dois locais contendo carga negativa, então o ácido málico passa a ser malato, né? Então a única diferença é essa, que ele perde hidrogênio aqui e aqui também. E como o malato tem duas cargas negativas, aí ele vai interagir com cátions contendo carga positiva também. E daí forma esse complexo aqui, né, que é muito comum em plantas, chamado de potássio malato. Ou então, também, né, existem diversos polissacarídeos de parede celular que, dependendo do ambiente ali, eles vão ter cargas elétricas, né? Então aqui tem um exemplo de pectatos formados com cálcio através de cargas negativas de átomos de oxigênio que são atraídas por moléculas de cálcio. Aliás, por átomos de cálcio, né, contendo duas valências positivas, uma interagindo com cada um desses oxigênios aqui. Então isso acaba, tanto o exemplo que eu mostrei aqui, né, da formação da cadeia de ácido poligalacturônico contendo cálcio, quanto essa formação aqui de pectato de cálcio, eles são muito importantes para a manutenção das estruturas da parede celular. Tá? Por isso que quando eu comentei lá sobre deficiência de cálcio, por que órgãos jovens de plantas ficam com má formação, né? Então eu mostrei lá exemplo de má formação em frutos de manga, em folhas de plantas de fumo e diversas outras plantas, né? Por que ficam deformadas? Porque as paredes celulares não são organizadas de forma adequada e, consequentemente, os órgãos vegetais
ficam deformados e também a parede celular fica menos resistente, né? Então por isso que tem aquele problema lá do colapso interno da manga, que é exatamente porque as paredes celulares do fruto não são resistentes o suficiente para suportarem o peso do caroço da manga e daí causam aquele dano lá, tá? Então, só para relembrar o que eu já tinha comentado, de que como essa estrutura aqui é importante para a formação, né, manutenção das estruturas de parede celular. Bom, absorção de ferro, tá? O ferro ele é mais complicado do que vários outros cátions, porque em condições normais, em condições mais comuns em diversos solos, o ferro normalmente ele fica nessa forma aqui de Fe3+, que é chamado de ferro férrico. Isso aqui é extremamente insolúvel na solução do solo e é também extremamente difícil de ser absorvido pelas plantas. Então muitas vezes a planta gasta muito ATP acidificando o solo, né? Ou seja, as ATPases vão funcionando aqui para liberação de íons H+, no solo, para interagirem com o ferro, para alterarem o estado dele, né? Nesse caso aqui, os íons H+, acabam aumentando a solubilidade do ferro, porque como possuem cargas positivas também, e esse ferro ele vai ficar muito fortemente ligado às partículas de argila, que na maioria das vezes possuem cargas negativas, né, como eu comentei lá na primeira parte da disciplina. Então, quando a planta acidifica bastante o solo, a tendência é que ocorra alguma troca, né, que libere alguns desses ferros, né, férricos, né, que estão ligados ali às partículas do solo. Além disso, normalmente as plantas precisam liberar quelantes, né? Eu comentei o que é quelante também na primeira parte da disciplina, na parte de nutrição mineral. Então são moléculas orgânicas que interagem com o ferro. Nesse caso aqui elas acabam reduzindo o ferro e daí ele passa da forma Fe3+ para a forma Fe2+, que é chamada de forma ferrosa, do ferro ferroso. Esse ferro daqui ele é mais fácil de ser absorvido e ele é normalmente o que é absorvido pela planta. Então mostrando aqui o processo de absorção. Então a planta acaba tendo que gastar muita energia, tanto ATP para acidificar o solo, como energia redutora na forma de NADH para que ocorra, né, o processo aqui de interação com o quelato e depois a redução do Fe2+ para depois ser absorvido. Tá? O ferro é extremamente difícil de ser absorvido. Por isso que quando eu comentei lá sobre nutrição de plantas, quando o pessoal faz cultivo em hidroponia, eles já fornecem o próprio quelato para facilitar o processo de absorção pela planta. E até porque a solução nutritiva vai ficar circulando, né? É diferente de uma raiz no solo. Então, se não tivesse isso, né, a planta iria liberar o quelato e depois ele iria ser carregado, né, juntamente com a solução. Por isso que isso daqui é fornecido também na solução nutritiva, tá? De forma artificial. Então esse processo aqui, tá, que envolve a acidificação do solo e essa redução através do quelante, né, doando elétrons aqui para o quelante, ela é comum, é chamado de processo 1, que ela é comum em alguns grupos de plantas, como ervilha, tomate e soja, enquanto que alguns outros grupos de plantas, normalmente gramíneas, eles fazem o processo 2 aqui, que é o seguinte: existe um tipo de quelato especial chamado de sideróforo, que ele, além de interagir com, retirando o ferro da partícula do solo, tá? Mesmo o ferro na forma de Fe3+, ele pode ser retirado das partículas do solo através do sideróforo. A planta pode depois absorver toda essa estrutura ligada aqui novamente, ou seja, ela não perde muita energia, né, porque ela absorve novamente o sideróforo contendo o ferro 3+, e depois ela internamente vai assimilar esse ferro, né, e depois continua o processo. Ou então pode até ser que esse complexo aqui, após ter sido formado, ele pode ser degradado, né, mesmo sem ser absorvido pela planta, ou pode ser que o ferro 3+ seja trocado por uma outra estrutura presente ali no solo que a planta precisa absorver, né? Um outro íon que a planta precisa absorver. Mas o mais comum que ocorre, né, é que ela absorve isso daqui, né? Então
isso traz uma vantagem energética para esse grupo de plantas aqui, tá? Isso é bem interessante que aconteça. E daí, né, depois que o ferro é absorvido, mesmo na forma de Fe3+, né, utilizando lá o sideróforo, ele acaba sendo reduzido a Fe2+, e o processo de assimilação de ferro, ele inicia com o anel de porfirina, que é aquela mesma estrutura que existe nas moléculas de clorofila. Só que esse anel de porfirina ele é importante para diversos outros processos metabólicos de plantas, tá? Ele não existe apenas nas estruturas de clorofilas. Então, por exemplo, diversos grupos chamados de M, que são encontrados durante processos necessários para o transporte de elétrons. Então, por exemplo, citocromos localizados tanto em cloroplastos quanto em mitocôndrias possuem esse grupo M, tá? Que é basicamente o anel porfirínico contendo ferro na sua estrutura, ligado, né, entre átomos de nitrogênio. E daí eles podem participar de diversas reações, né, já digamos assim, se ligou ao anel porfirínico, já pode formar o grupo M, que pode ser utilizado no metabolismo de planta através de diversas reações de transporte de elétrons, tanto em cloroplastos quanto em mitocôndrias. Isso daqui pode ser utilizado depois para a formação de diversas proteínas contendo ferro, enxofre, que são necessárias também durante processos de transferência de elétrons. Eu comentei algumas delas tanto em cloroplastos quanto em mitocôndrias. Diversos grupos contendo 2 átomos de ferro e 2 de enxofre também participam de processos de transferência de elétrons, tá? Então, diversas dessas reações de oxirredução, elas contêm grupos de ferro. Inclusive, quando eu comentei sobre nutrição mineral, sobre classificação do ferro, né, e algumas outras elementos minerais, eu falei que o ferro participa principalmente de reações de oxirredução, né, durante o metabolismo vegetal. Como o ferro ele tem muito essa capacidade de participar de reações de oxirredução, em excesso ele pode interagir com o oxigênio e pode produzir um problema grave para o metabolismo de plantas, que é a formação das espécies reativas de oxigênio, tá? Que aí causam diversos problemas, como eu comentei lá na fotossíntese, tá? Quando ocorre produção de espécies reativas de oxigênio, elas podem degradar membranas, proteínas e diversas outras estruturas vegetais. Então, o que as plantas fazem para evitar esse problema? Existem algumas proteínas que elas absorvem esse excesso de ferro, elas são chamadas de ferritinas, e digamos assim, elas evitam que o ferro em excesso cause problemas. Quando o ferro for necessário, ele pode ser liberado, né, através da degradação dessas ferritinas, ok? Então, isso é interessante também porque alguns grupos de plantas acumulam ferritinas em quantidade bastante elevada. Ferritinas contêm ferro que pode ser disponibilizado prontamente para a alimentação animal, inclusive humana. Então, por exemplo, muitas plantas que são consideradas como ricas em ferro, é que na verdade elas possuem muitas ferritinas, e aí depois que a gente ingere nessa alimentação, por exemplo, a soja é um exemplo disso, o ferro é liberado e pode ser absorvido por nosso organismo, tá? Então é até inclusive alimentos recomendados para pessoas com anemia, eles são recomendados exatamente pela grande quantidade de ferritinas. Bom, então eu comentei, né, sobre todos esses processos de assimilação. É claro que vocês observam que eu gastei muito mais tempo durante a assimilação de nitrogênio, né, porque o nitrogênio é o mais estudado em si, mas basicamente todos esses processos de assimilação de nutrientes minerais, eles ocorrem com muito gasto de energia metabólica, porque quase sempre são moléculas muito estáveis que precisam ser reduzidas, precisam ser quebradas para serem incorporadas a moléculas orgânicas. Então, por exemplo, quando a gente vê a assimilação do nitrogênio partindo do nitrato, desde o nitrato que está presente lá no solo, já começa a haver gasto de energia durante o transporte, tá? Durante
proteínas transportadoras de nitrogênio. Então, por exemplo, algumas delas são simportes que utilizam o gradiente de H+. Para ter gradiente de H+, tem gasto de ATP. Em seguida, vem os processos de redução da nitrato redutase e da nitrito redutase, que no caso da nitrato redutase ocorre com gasto de NADH. E, consequentemente, se tem gasto de NADH, dá para fazer um equivalente com ATP. Né? Por quê? Porque esse NADH vai ter que vir de algum processo vai ter que ser utilizado para a síntese de ATP, ou então poderia ser utilizado para a síntese de ATP e não foi utilizado porque foi consumido aqui pela nitrato redutase. Então dá para ver que sempre que a nitrato redutase funciona, ela deixa e utiliza uma molécula de NADH, a planta ou gastou 3 moléculas de ATP para produzir esse NADH, ou deixou de produzir 3 moléculas de ATP. Tá, basicamente. Isso aqui é só uma estimativa também, tá? Isso pode variar de acordo com diversas condições, inclusive de acordo com o local, o compartimento celular, tá? Então, só para a gente ter uma ideia do gasto de energia. Daí a redução da nitrito redutase, ela também utiliza bastante ATP, né? Então tem 7 ATPs aqui utilizados. O processo de assimilação depois, envolvendo a rota GS-GOLGAT, que eu comentei na aula anterior, ele ocorre também com o gasto de 2 moléculas de ATP aqui. E daí vai, né? Se o processo continuar, né? Eu mostrei que diversas reações de transaminação ou de síntese de diversos aminoácidos ocorrem também com gasto de ATP. Então, se a gente for contabilizar depois, existe uma utilização muito grande de moléculas de ATP até a formação, né, ou a incorporação desse nitrogênio em moléculas orgânicas, tá? Até chegar ali a proteínas, ácidos nucleicos e tudo mais. Então, eu estou mostrando aqui só para nitrogênio, tá? Mas isso existe também para os outros elementos minerais, tá? Sempre um gasto de energia muito grande. Então, por exemplo, muitas vezes a raiz ela acaba gastando até 25% da sua energia apenas para a absorção e a assimilação do nitrogênio. Eu estou mostrando aqui a assimilação de nitrogênio em cloroplasto, mas é claro que depois o nitrato ele vai ter que ser mandado, se for em cloroplasto lá da folha, ele vai ter que ser absorvido com gasto de energia no solo e depois ser assimilado com gasto de energia na parte aérea. Então uma percentagem muito grande dessa energia, né, se chega a 25% de energia utilizada para a incorporação do nitrogênio em compostos orgânicos. Quando a gente faz o peso seco da planta, ele vai ter menos de 2% e muitas vezes menos de 1% de nitrogênio na sua massa seca. Isso mostra como a planta precisa gastar energia para a assimilação desses compostos. E daí, né, por isso que eu comentei, na maioria das vezes é muito vantajoso para a planta fazer a simbiose com rizóbios, porque ela está fornecendo açúcares, mas por sua vez o rizóbio faz de forma muito mais eficiente o processo de assimilação de nitrogênio, até porque ele começa com o N2, né, com o gás atmosférico que não pode ser absorvido, né, não pode ser utilizado de forma alguma pelas plantas, tá? Então esse gasto de energia ele é sempre muito alto. Bom, e para a gente finalizar aqui, tá? Então tem uma outra coisa interessante, que é um processo, que esses processos de assimilação de nutrientes, muitas vezes eles estão acoplados às cadeias de transporte de elétrons dos cloroplastos, tá? Do cadeia de transporte de elétrons lá da fotossíntese. Então muitas plantas fazem assimilação de nitrogênio nas partes aéreas. Por quê? Porque na parte aérea, que vai estar recebendo luz e que vai estar fazendo reações luminosas da fotossíntese, ela sempre vai ter bastante energia ali disponível, né, para esses processos. Então esse processo aqui que envolve, né, o aproveitamento das reações luminosas da fotossíntese com a assimilação de nutrientes minerais, ele é chamado de fotoassimilação. Tá? Então basicamente é isso, tá? Combinar transporte de elétrons da fotossíntese com a assimilação de nutrientes minerais. Só que uma coisa interessante disso daqui é o seguinte: as plantas priorizam transporte de elétrons para que eles sejam utilizados nas reações de carboxilação da fotossíntese.
Quando tem excesso de elétrons, aí elas passam a utilizar esse excesso de elétrons para os processos de fotoassimilação. Então, por isso que a gente tem aqui esse gráfico, tá, de espécie C3 funcionando da seguinte forma. Em ambientes com baixa concentração de CO2, baixa concentração interna de CO2, a assimilação de nitrato está sendo estimulada na parte aérea. Tá? Veja que tem uma relação inversa aqui. Por quê? O que é que significa baixa concentração de CO2 em folhas? Tá? Em células do mesofilo de folhas de plantas C3. Significa que a fotossíntese está funcionando com alta intensidade, consequentemente está consumindo muito CO2. Se está consumindo muito CO2, isso significa que tem elétrons suficiente para as reações de carboxilação da fotossíntese. Então, pode doar parte do NADPH ou do NADH para a assimilação de nitrato. Por sua vez, quando começa a aumentar a concentração de carbono, isso significa que a fotossíntese já não está funcionando com tanta intensidade. Provavelmente as reações luminosas vão estar sendo afetadas e daí então não vai ter elétrons suficientes para a redução de nitrato. Então, consequentemente, o processo é inibido, tá? É claro que pode ser inibido, reações de carboxilação pode ser inibido por diversos fatores ambientais, mas, por exemplo, se ocorre um estresse que inibe o processo de utilização de açúcares, né? Inibe o crescimento de plantas e, consequentemente, inibe a fotossíntese, não adianta também a planta continuar assimilando o nitrogênio, tá? Porque todos os processos vão estar paralisados. Como eu comentei, né? Tem sempre uma interação muito grande entre metabolismo do carbono e o metabolismo do nitrogênio, tá? Então, um deles é isso aqui, tá? Se tem excesso de energia durante o processo de transferência de elétrons, esse excesso de energia pode ser utilizado para a assimilação de nitrato, né? Como sempre a assimilação de nutrientes são processos que ocorrem com muito gasto de energia, então por que não utilizar o excesso de energia lá da parte aérea durante esse processo de assimilação, tá? Então isso é o que acontece em diversas plantas C3. Plantas C4 já são um pouquinho diferentes, tá? Pelo seguinte, tem uma outra coisa interessante, tá? É que muitas vezes durante a fotorrespiração, né, que cada vez a gente entende que fotorrespiração é necessária, né, e não um processo problemático, né, e de desperdício. Então, sempre que vão acontecendo fotorrespiração, vai ocorrendo o transporte de malato para o citosol, e o malato ele depois é utilizado na síntese de NADH, que pode ser utilizado pela nitrato redutase, né, ou seja, fornece a energia lá para a enzima funcionar, tá? Então, tanto o excesso de elétrons que vem durante a cadeia transportadora de elétrons, quanto se a planta está fazendo fotorrespiração, ao mesmo tempo ela está produzindo NADH para a nitrato redutase utilizar. Então, todo esse processo é necessário, né? Por isso que como eu comentei, né, se acreditou por muito tempo que a fotorrespiração seria um problema, seria, aliás, se entendeu, né, como um conjunto de reações bioquímicas para evitar um mal maior, que seria o desperdício de carbono quando a rubisco faz a reação de oxigenase, mas hoje se entende que ela tem diversas outras importâncias para o metabolismo de plantas. Em plantas C4, o que acontece é o seguinte, tá? Elas já fazem produção de malato no mesofilo e, consequentemente, NADH. Tá? Qualquer coisa vocês voltam lá e observam como é que ocorre o início do processo de assimilação de CO2 em planta C4, né? Formam um ácido de 4 carbonos, que já é o malato, e também formação de NADH, que pode ser utilizado pela nitrato redutase. Por isso que em planta C4 não tem variação da assimilação de nitrato de acordo com a concentração interna de CO2, tá? Porque em células de mesofilo sempre vai ter
malato em quantidade alta e NADH em quantidade alta para ser utilizado pela nitrato redutase. Consequentemente, plantas C4 não fazem assimilação do nitrato, ou seja, a nitrato redutase ela não funciona nas células da bainha do feixe vascular. Elas funcionam apenas no mesofilo, ok? Bom, sem falar que nas situações de quando ocorrem reações luminosas de fotossíntese e as moléculas redutoras não podem ser utilizadas nas reações de carboxilação, pode ocorrer o problema de produção de espécies reativas de oxigênio, como eu comentei lá em fotossíntese. Então, uma das formas de dissipar esse excesso de energia é fazendo a assimilação de nutrientes minerais nas partes aéreas, né, como a gente está observando aqui nesse processo de fotoassimilação. Ou seja, além de ter a utilidade de aproveitar essa energia na produção, na assimilação, aliás, dos nutrientes minerais, como no caso do nitrato aqui, ainda evita o excesso, né, de acumular energia em excesso que poderia causar danos para plantas, né? Então, aquela coisa que eu sempre comento de que plantas elas precisam se adaptar ao ambiente, exatamente adaptando o seu metabolismo. Uma outra coisa interessante da gente observar é o seguinte: se comenta muito, né, até eu comentei lá em fotossíntese, de que com o aumento do nível de CO2 da atmosfera vai ter um aumento na produção, no crescimento de plantas, como por causa do aumento na fotossíntese. Mas observe que se tem aumento na fotossíntese, mas se ao mesmo tempo o excesso de carbono pode inibir a assimilação de nitrato, então consequentemente as plantas não vão crescer mais, tá? Elas podem até produzir até um determinado limite um aumento na fotossíntese, mas se elas não estiverem assimilando nitrogênio, por exemplo, no caso aqui do nitrato, em quantidades adequadas, porque realmente não ocorre, a gente vê que quando o nível de carbono vai aumentando, vai ocorrendo a inibição da assimilação do nitrato, então, consequentemente, isso não vai trazer benefício para plantas. Então, isso explica muitas vezes os resultados que se imaginava, né, que teria de aumento nas plantas, no crescimento de plantas, principalmente naqueles trabalhos que são feitos a longo prazo, né, cultivo de espécies arbóreas, por exemplo, durante vários anos. Se tem um estímulo inicial, mas com o tempo o estímulo vai baixando. Uma das explicações é essa, né, porque a planta vai acabar, com o aumento no nível de CO2 da atmosfera, ocorre também uma redução na assimilação de nitrato, né? Então tem que existir um balanço entre o metabolismo do carbono e metabolismo do nitrogênio e, é claro, de diversos outros elementos minerais para ter um aumento continuado do crescimento de plantas. Então daqui a gente finaliza esse assunto de assimilação de nutrientes minerais e finaliza consequentemente a segunda parte da nossa disciplina. Na sequência eu vou falar sobre processos ligados ao controle do crescimento e do desenvolvimento de plantas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.